Começamos? Bom, boa tarde a todos e todas. Queria dizer que eu sou aqui, vou coordenar, abrir e passar a palavra para os meus colegas. Nós estamos aqui num evento acadêmico por excelência, né? Porque temos o lançamento de uma obra traduzida, que acaba de ser publicada, esse pequeno volume aqui, e um livro já publicado em final de 2023, né? Mas que ainda não recebeu um lançamento aqui na Unicamp. Então, nós estamos tratando desses dois lançamentos, que é uma alegria muito grande nossa de reunir esses trabalhos e entre eles temos o mesmo pesquisador, que é o Bruno Turra, que defendeu o seu doutorado orientado pelo professor Lauro Baldini e traduziu a biografia Saussure, de John Joseph, um trabalho de fôlego de 903 páginas. Mas certamente garanto que não é só isso. Depois eu comento, porque ele vai começar pelo doutorado, né? Eu fiz uma pequena resenha para a revista Fragmentos do livro do doutorado do Bruno, e achei que eu podia ler, que assim vocês têm uma dimensão um pouquinho maior Este livro é fruto de uma tese de doutorado, escrita no ritmo de uma reflexão rigorosa e bem-sucedida sob a forma como Saussure articula língua e escrita, no curso de Linguística Geral, nos cadernos dos alunos e também em outros textos. Por outro lado, ao adotar a psicanálise como método de leitura, apoiado na hipótese do inconsciente e lendo Saussure com Lacan, Bruno Turra explora as implicações e questões que se levantam a partir desse ponto de vista. Ciente de que a mudança no tempo se impõe ao estudioso da escrita, Turra parte das gramáticas quinhentistas, esclarecendo que estas se situam, do ponto de vista dos seus desenvolvimentos teóricos, a meio caminho entre as concepções de escrita dos gregos e latinos e daquele que é o tema da sua tese, Ferdinand de Saussure. Sob o arco de tantas transformações, acompanhamos com grande interesse as reflexões sobre o modo de as gramáticas compreenderem a letra e a língua, e sobre a estreita relação entre a escrita e a construção de um saber sobre a língua. A síntese dessa questão pode ser entendida através de um enunciado recorrente na literatura e estenografado por Benveniste, aspas, a escrita foi sempre e por toda parte o instrumento que permitiu à língua de semiotizar a si mesma. Esse enunciado e os seus desdobramentos permitiram que Bruno formulasse sua questão de base e determinaram o itinerário deste trabalho, que é o objeto da nossa atenção. São várias as dimensões da escrita em jogo na análise do corpus saussuriano, o que nos dá o alcance do trabalho realizado. A escrita ordinária, a escrita fonológica como instrumento científico e a escrita como formalização e escrita matemática. Há ainda uma dimensão da escrita chamada a escrita do linguista, aquele do próprio Genebrino. É nesse universo que Bruno procura compreender o modo como Saussure se insere no discurso da ciência linguística, deixando marcas como rasuras, brancos e acréscimos nos seus manuscritos. Ao se voltar para o estabelecimento do texto do curso de Linguística Geral, Bruno Turra se dedica a uma leitura que visa a transmissão de uma fala. Os 3 cursos de Saussure, ministrados na Universidade de Genebra, são assim reconhecidos como um Urtext, perdido para todos sempre. Não sei como é essa pronúncia, Urtext. Não falo alemão. Perdido como tal para sempre, mas gerador de um movimento de transmissão que se configura na edição do CLG e, mais além, naquilo que dela decorre. Por sua vez, a expressão lacaniana saber fazer sintetiza o alcance da demarche saussuriana no estabelecimento da semiologia como um novo campo. É só a partir desse novo campo que a escrita sofre um reexame.
E se dentro da linguística a escrita serve apenas para representar a língua, fora a escrita é pensada enquanto sistema de signos. Estou citando o Bruno. Mas nada está tão claro assim. É importante acompanhar a escrita de Turra. Com apoio em Harris, o autor afirma que, mesmo sem saber muito bem onde colocar a escrita, Saussure encontra seu saber fazer com a escrita, trazendo a cena enquanto existente à língua. Com esse gesto, que é um gesto de escrita, uma vez que Saussure escreve o signo filológico para refutá-lo e então escrever o signo tal como o conhecemos no CLG, faz a escrita da linguística. Uma palavra final sobre nosso autor. Bruno Turra pertence a uma nova geração de pesquisadores saussurianos que reúne o lado filológico e o lado teórico em suas pesquisas. Ao tratar as diferentes dimensões da escrita, seu livro se insere tanto no campo da filologia saussuriana, com grande zelo documental, como na reflexão teórica sobre o pensamento de Saussure. É isso. O orientador concorda? Com tudo. Bom, eu não sei se você quer que eu entre com outros... Da tradução. Ou depois? Não, pode. Se você já está aí... acho que pode. Bom... Eu acabei de falar que o trabalho é grande, volumoso, mas não só isso, né? O leitor sentirá imediatamente o refinamento da linguagem. E se o Bruno não quiser apresentar o que disse o autor traduzido sobre o trabalho realizado, eu posso comentar livremente algumas de suas palavras. Achei interessante observar que John Joseph confessa que já nutria uma certa admiração pelos pesquisadores do Brasil, a partir de um encontro de trabalho dedicado à história da linguística nas universidades da América do Norte. Ele tinha uma dúvida se se a gente falava América, para eles a América era um continente só. Claro. Afirma que ficaram surpresos, aspas, com o alto nível das atividades da área no Brasil. Havia um dinamismo com o qual poderíamos apenas sonhar, fecha aspas. Essa primeira experiência contribuiu para que ele recebesse como uma grande conquista pessoal, uma honra mesmo, ter seu livro Saussure traduzido pelo Bruno para o português. Aspas, a verdadeira língua materna da história da linguística na América. Fecha aspas. É interessante notar as palavras usadas por John Joseph ao qualificar o bom tradutor. Ele não busca termos técnicos para fazê-lo, pelo contrário, recorre à noção de sensibilidade do tradutor às nuances das línguas envolvidas, o que Bailly chama de sua dimensão afetiva. Além disso, ponto igualmente importante, o tradutor deve ter a capacidade de ter sempre perto de si um leitor imaginário, que avisa quando uma passagem lhe parece ambígua ou obscura. Então, vocês veem que tudo é mais intuitivo, assim, ele realmente não usa qualidades técnicas, né? Reconhece no Bruno todas essas qualidades, lidando com dois leitores imaginários e conclui assim: leitor, você tem minha garantia de que Bruno Turra aplicou assiduamente seus profundos talentos linguísticos para produzir a versão de Saussure, que, quando da sua publicação, fato muito importante, deverá ser a versão definitiva, uma vez que teve a oportunidade de corrigir alguns dos erros do meu original. Você vê que ele é muito simpático e generoso, mas realista. A versão também. definitiva é em português. Em português, exatamente, é isso que ele quer dizer. Muito simpático, muito... E eu gostei muito do que ele qualifica as qualidades do tradutor, né? Como é que o tradutor tem que... Trabalho mesmo do tradutor. Pronto, vocês passam a palavra para você e depois... Tá bom.
a gente conversou rapidinho, né, Laura, de como que a gente pensou em fazer aqui, e a gente pensou mais no sentido de uma conversa mesmo. Então, sintam-se convidados para conversar também. Bom, de início eu queria agradecer o Laura e a Fausta, né, porque os dois estiveram presentes durante todo esse percurso que já tem 10 anos. Eu entrei no doutorado em 2014, então são exatos 10 anos desse percurso, desde o começo da tese. Você defendeu em 2018, né? 18, isso. Aí teve uma pandemia no meio. Ainda bem que eu terminei a tese antes da pandemia, né? Então, foi um outro mundo. E, né, os dois participaram desse processo todo, né? O Lauro como orientador da tese, a Fausta já desde aquele início como orientadora diária, né? E foi interessante, porque quando eu entrei, tinha um projeto um pouco megalomaníaco, né? Como é que era o nome a escrita. Tinha coisa do cálice. O cálice invisível. Porque eu vim de um pequeno percurso que eu fiz num curso de edição de livros, né? E essa dimensão da materialidade da escrita me chamava muita atenção. E a partir daí que eu pensei o projeto do doutorado. Só que assim, né? É um universo mas foi um projeto, esse primeiro projeto já foi um projeto, me lembro que encontrei a Nina no corredor, ela tinha lido, já foi um projeto que foi considerado muito bom, a gente ficou assim muito impressionado com o projeto. Um projeto que envolvia design, linguística, tipografia, né? Pois é. Mas então, né, esse monte de coisas, não sabia nem um pouco por onde começar. Então vamos começar por Saussure. E foi aí que eu fui fazer a disciplina da Fausta, e aí fiquei, né, assim, aí a questão da escrita ficou centrada no Saussure, então esse foi o recorte. E é interessante porque, de alguma forma, o Saussure permitiu com que eu tocasse em quase todos os pontos, acho, daquele projeto original, mas... As diferentes escritas. As diferentes escritas, E ele traz essa dimensão plástica também, né, da apresentação da escrita. E foi legal que deu para tocar nesses pontos todos a partir do Saussure. Então, né, muito obrigado, vocês estavam desde o começo e é muito importante para mim vocês aqui no lançamento dos livros, né, dos livros, da materialização desses projetos, né? E acho que justamente por ter sido isso, né, essa dimensão da plasticidade, da apresentação da arte tela, o Vanderlei e o Ricardo, que foram os editores, né? O Vanderlei, o editor da Mercado de Letras, e o Ricardo, aqui da editora da Unicamp, que fizeram um trabalho que eu achei muito legal, assim, gostei bastante do resultado final, da apresentação plástica, né, dessas ideias. Os dois estão muito bonitos. E bom, daí aqui, assim, eu pensei em falar um pouquinho do livro, né, do percurso que eu fiz para ler o Saussure na tese, e aí a gente vai conversando sobre escrita, e acho que a biografia do Saussure está emaranhada no percurso da tese, então ela vai aparecendo nessa fala, né? E eu parti do Saussure, na verdade, assim, o contato que eu tive de fato com o Saussure foi lá no doutorado mesmo, né, na disciplina da Fausta, porque antes a ideia que eu tinha de Saussure era aquela ideia de Saussure do primeiro ano de linguística, o Saussure é o pai da linguística, dicotomias, né, Milan Parolha, sincronia e diacronia, e tinha aquela imagem no curso de linguística geral que são 3 T's desenhados, e é aquilo que tinha me fisgado falar, aqui tem alguma coisa da escrita que eu quero investigar. E foi por aí que eu iniciei a pesquisa. E assim, não fazia ideia de toda a filologia saussuriana que existia em torno, né, do curso de Linguística Geral. Aí, na disciplina da Fausta, eu entrei em contato com os cadernos dos alunos e aí foi abrindo a interpretação, né, porque também acho que durante esse percurso, né, tomei contato com alguns tipos de leitura do Saussure. E tem uma que me interessa menos, que é aquela que fala, então, que a partir da descoberta dos escritos de linguística geral,
o CLG, né, o curso de Linguística Geral, seria uma obra que poderia ser destrezada, né? Então, o verdadeiro Saussure estaria nos escritos, né? Sobretudo na duplescência. E eu achei muito mais interessante, em vez de fazer esse movimento, que é um movimento que, por exemplo, o Simon Bouquet defende, fazer um movimento que a Françoise Gabet, naquele livrinho pequenininho, azul, né, sobre Saussure, sugere, que é uma ronda uma circulação de textos, né? Então, eu procurei fazer justamente esse movimento de circulação de textos, partir do CLG, circular por outros textos, tanto da filologia, né? Então, os cadernos dos alunos, os manuscritos, mas sempre e voltar para o CLG. E é muito interessante esse movimento, e, aliás, convido quem estiver lendo, for ler Saussure, a fazer esse movimento, porque isso começa a desmontar um pouco essa primeira leitura que a gente tem de Saussure, das dicotomias e tal, e é muito interessante isso, né, que o Lauro estava falando um pouco antes disso, sempre vai ter alguma coisa para descobrir em Saussure, né, que é esse movimento de releitura, e é muito interessante como a gente descobre no próprio CLG, né? Então, nessa circulação de textos, quando eu volto para o CLG, fala, não, está aqui o sujeito. Se você está falando aqui no CLG do sujeito. Quando ele fala de sincronia e diacronia, ele não está excluindo uma né, em favor de outra. Mesma coisa língua e fala. Então, dá para ler isso no próprio CLG, né? Mas, assim, pelo menos eu só consegui ler isso fazendo essa circulação de textos, né? E foi muito interessante. Então, com relação à escrita, eu parti dessa imagem, né, dos 3 T's que tem no CLG, e que justamente esses 3 T's aparecem no capítulo em que Saussure fala do valor. Acho que eu retomo isso daqui para fechar a fala. Mas é interessante que esses 3 T's aparecem no capítulo do valor, que ele desenha, né, escreve, desenha 3 T's e fala que o importante não é como cada T é escrito, né, mas o que importa é que esse T não possa ser confundido com D, com P, ou seja, né, a teoria do valor. E lendo os comentadores de Saussure, sobretudo os que tratam da escrita, eles opõem eles veem, inclusive, muito Derrida é um que vê dessa forma, como uma contradição saussuriana. O que está nesse capítulo, o que ele fala da escrita nesse capítulo, em oposição com o que ele fala da escrita no capítulo em que Saussure trata da escrita, né, que chama A Representação da Fala pela Escrita, que é um capítulo que ele fala bem mal da escrita, né? Fala, a escrita é uma monstruosidade, que a escrita... esqueci outras palavras, mas assim, ele fala muito mal da escrita, que a escrita deturpa a análise linguística e tudo mais. Então, eu fui tentando entender como que essas 2 formas de compreender a escrita apareciam lá a partir dessa circulação de textos do Saussure. E aí, eu fui tentando, assim, entender em que contexto cada uma dessas construções estava sendo produzida. E aí eu fui vendo assim um movimento que o Saussure fazia a partir do momento que ele assume a cadeira de Linguística Geral na Universidade de Genebra. Então, existia já uma disciplina de Linguística Geral em Genebra, que era ministrada pelo professor Wertheimer, que era um talmudista, filólogo. Então, o que ele ensinava nessa disciplina estava muito mais ligado a uma filologia, a um estudo dos textos, do que propriamente o que Saussure entendia por linguística geral. E para mim foi muito significativo, numa das primeiras aulas, segunda aula desse primeiro curso, Saussure escreve na lousa, né? Ele coloca na lousa um signo, que ele coloca palavra escrita sobre palavra falada, fala, esse não é o objeto da linguística, e coloca palavra falada, esse é o objeto dessa ciência. Então, já logo de entrada, né, e assim, o Saussure assume essa cadeira meio atropeladamente, né, porque o professor Wertheimer se afasta por questões de saúde, e o Saussure, que já estava um tempão tentando, porque quando o Saussure
volta de Paris para Genebra, ele volta, assim, ele fracassou o projeto, tanto amoroso... isso daqui está na biografia. Essa parte está na biografia. Tanto o projeto amoroso, né, que Saussure estava tentando um relacionamento com uma moça francesa, da alta sociedade francesa, tanto a vaga que ele estava querendo no colégio aí eu não lembro se era no colégio de France ou na École des Hautes Études, que estava meio que óbvio que seria ele, mas aí acontece alguma coisa que entrou outro no lugar. E isso aconteceu ao mesmo tempo. Tanto essa desilusão amorosa quanto essa cadeira que não foi designada para ele. E aí já tinha um pessoal lá em Genebra falando, não, volta, a gente arranja alguma coisa para você aqui. É muito legal, porque Saussure é o pai da linguística e quando a gente vê esse cotidiano dele, muitas das coisas foram acontecendo, né? Com conta das contingências da vida. Né? Não contava com esse tabuada que recebeu em Paris. Dupla, né? Exatamente. E aí, quando ele chega em Genebra, não existe de fato uma cadeira para ele assumir. Só que como ele já era Ferdinand Saussure, porque Saussure ficou muito famoso em vida por conta do manuscrito, do memoir que ele escreve, que é uma espécie de dissertação, né, dele. E ele já era muito famoso por isso, ele já tinha um grande nome e Genebra queria trazer ele para lá, só que não tinha uma cadeira. Então ele ficou 10 anos como professor extraordinário, né? Ele não era um professor ordinário com uma cadeira designada. Ele ficou 10 anos ganhando 1/3 do que um professor ordinário ganhava, como professor extraordinário. E aí, quando Wertheimer se afasta, então quando ele consegue a cadeira de fato e a cadeira em linguística geral. Então, para mim é muito significativo esse movimento que ele faz para falar o que é o objeto da linguística logo no começo, rompendo com o que tinha, inclusive, o que vinha sendo veiculado, inclusive na disciplina que ele assume, né? E é um movimento, então, de exclusão da escrita do objeto da linguística. E aí, eu acho que isso se aproxima muito do capítulo representação, né, que a gente lê no curso de Linguística Geral, representação da fala, da língua pela escrita, que é justamente ele dando os argumentos para que o objeto da linguística fosse aquele relacionado à palavra oral, né, não à palavra escrita. E aí a monstruosidade, ele vai mostrando os desencontros entre escrita e fala. E como que as letras deixam de representar os fonemas na escrita ordinária, e então ele recusa completamente a escrita. Só que a escrita fica nesse limbo, né? Ele não sabe muito o que fazer com ela. E aí a escrita aparece num segundo momento como um instrumento de notação fonética. Aí já não é mais a escrita ordinária, mas a escrita como um instrumento de notação fonética. E aí funciona. Aí fica 1 para 1, né? Mas, enfim, fica 1 para 1 e é uma forma de representar os sons da língua. E aí tem, então, o que os editores do curso de Linguística Geral colocam nos anexos, né? Que é o anexo de fonologia, onde tem toda essa discussão, usando a escrita, então, como representação, como a representação dos fonemas, né? E não como um sistema propriamente. Essa movimentação que Saussure faz está muito forte no primeiro ano do curso de Linguística Geral. Né? Então, é esse primeiro movimento que ele faz mesmo, de tirar a escrita do centro dos estudos linguísticos para colocar a fala, e a escrita volta, num primeiro momento, como uma forma de escrever a língua, mas escrever cientificamente a língua, né? Nesse movimento de notação da língua. Um outro movimento que ele faz depois, e é interessante, quando nesse capítulo ainda da representação, ele é um dos motivos, um dos argumentos que ele dá para essa não coincidência de fala e escrita, e isso eu acho muito interessante, é que ele fala que o sujeito lê ideograficamente. É muito interessante isso, porque então ele sai de uma ideia que inclusive a gente tem, né, de que cada letra representa um som,
para um movimento de leitura de que a palavra se relaciona com o que depois ele vai chamar de significado, né? E que não tem uma passagem por cada fonema para que isso, então, se remeta a um significado. Né? Quando ele fala, então, ali, a escrita, ou a palavra se lê ideograficamente, essa relação de língua, essa biunivocidade, né, entre escrita e fala, fica conturbada e invalida, então, a ideia de que a escrita possa funcionar como objeto da linguística. Mas aí tá, ela funciona ideograficamente. E isso fica sem lugar por um tempo, até ele começar a pensar um pouquinho no primeiro curso, sobretudo no segundo, quando ele vai falar de semiologia. E aí ele começa a conceber a escrita como um sistema de signos, tal como a língua. Então, a escrita, num primeiro momento, era um decalque da fala, um instrumento para representar a fala, e passa, num segundo momento, a ser um sistema de signos homólogo à língua. E é interessante isso, o movimento que o Saussure faz na essência dupla, que para ele chegar a formular isso, o homólogo, ele faz vários riscos, deixa eu ver se eu consigo pegar aqui, que é bem interessante. Ele fala, a escrita é análoga à língua. Não, mais que análoga, homó. Daí ele risca, faz todo um preâmbulo, até que no final ele tenta dizer homólogo umas 3 vezes, até que ele fala, então, que existe uma relação de homologia entre a língua e a escrita. Enfim. E aí é interessante porque, uma vez que ele coloca a escrita nesse lugar, como sistema de signo, ele, a partir da escrita, e aí eu volto lá para os 3 T's, é a partir da análise do funcionamento da escrita que ele faz, isso vai aparecer no segundo curso, que aí ele fala, é assim também que funciona a língua. Eu acho legal esse movimento, porque ele formalizou um lugar para a escrita fora da linguística, né? Então, ele fala da semiologia, que é essa ciência maior em que a linguística estaria incluída, colocou a escrita nessa semiologia, e a partir da análise do funcionamento dos signos da escrita, ele fala, a língua também funciona assim. Né? E eu acho interessante esse movimento, que é a partir da escrita dá indícios do funcionamento da língua. Né? E, então, por isso que, né, no livro, claro, aqui está muito melhor desenvolvido, que eu chego na questão da existência. Né? Quando o Saussure coloca a língua nesse outro lugar fora, desculpa, quando o Saussure coloca a escrita nesse lugar ístimo, a linguística, a escrita consegue contornar o que ele, então, propõe como sendo o objeto da linguística. Né? Esse movimento do fora que conforma o dentro. Claro. Né? E acho que esse é um movimento que o Saussure faz com a escrita. Mas tem um outro movimento que é o da escrita enquanto notação, enquanto formalização da linguística, né? Que é diferente daquela notação fonemática. Né? E aí eu penso no sentido de como ele formaliza alguns axiomas, né? Quando ele escreve significado / significante. Né? Tem uma escrita aí que é matemática, que é interessante, inclusive, para ele pensar o funcionamento da língua. Né? A gente estava falando hoje de manhã no grupo de estudos, a gente lembrou quando ele está falando de língua e fala, ele faz uma fórmula matemática para a língua e uma fórmula matemática para a fala. Então, a língua seria 1 mais 1 mais 1 igual a 1 romano. Né? Então, a língua é da ordem que dá para se extrair uma totalidade. E a fala, ele coloca 1 mais 1 linha, mais 1 2 linhas, mais 1 3 linhas, reticências. Né? Ou seja, isso que não é furado sempre. Claro. Né? E é interessante como ele... e eu acho que isso é uma inovação saussuriana, né?
de como ele ele se vale dessa escrita matemática para pensar a linguística e, a partir daí, formalizar um campo, né? E, nesse sentido, sim, eu acho que ele tem um papel de fundação, né? No sentido de formalização de um campo. E, né, lá no grupo que a gente está, no grupo, no GPAL, né, que a gente se reúne de quarta de manhã, a gente começou a ler o Hermann Pohl, que é um linguista alemão, um pouquinho anterior que Saussure. O grande livro do Hermann Pohl, Fundamentos da História da Língua, saiu em 1880. E tá aí? Tá certo. É Princípios fundamentais da da história da língua. Isso. É de 1880. E é muito interessante, né? Enfim, tem toda uma questão agora que apareceu com a nova tradução do curso de Linguística Geral, de qual seria o papel do Hermann Pohl na fundação da linguística moderna. E a gente começou a ler o texto do Hermann Pohl e, de fato, eles estão pensando em coisas muito próximas. Mas é muito interessante como o fato de o Saussure ter utilizado ou se valido de uma escrita matemática para pensar a língua fez completa diferença no desenvolvimento teórico que ele propõe. Né? O Hermann Pohl ficou, para mim, né, que estou começando a ler o Hermann Pohl agora, a impressão que eu tenho é que o Hermann Pohl, assim, um ponto de início, né? Eles pensam a língua de forma bastante diferente, né? Enquanto a língua para o Hermann Pohl é essencialmente histórica, né? O estudo da língua deve ser essencialmente histórico e a sincronia é só um apêndice para servir ao estudo diacrônico. O Saussure vai dar um lugar muito maior para a sincronia, justamente por pensar que o falante só tem a dimensão sincrônica da língua e não diacrônica. Então, aí já tem uma diferença bastante grande entre Hermann Pohl e Saussure, mas o que tem me chamado muita atenção é como o fato de Saussure ter matematizado, na medida do que ele conseguiu matematizar a língua, fez com que o desenvolvimento teórico dele seguisse um caminho bastante diferente do que seguiu o do Hermann Pohl. Então, né, no livro eu trago ainda essa dimensão, né, da escrita, né? Num primeiro momento a escrita era um objeto de uma disciplina linguística, né? Seja a filologia, que depois que Saussure rechaça. Num segundo momento a escrita passa a funcionar como uma notação da fonologia, né? Num terceiro momento a escrita ganha então esse status de sistema de signos e, portanto, tem um funcionamento que é independente do funcionamento do sistema da língua, né? Então, pensa já, né, quando ele fala que a escrita é um sistema de signos, a gente já está entendendo o sistema como isso que tem um funcionamento próprio. E, portanto, não é um funcionamento que depende do funcionamento da língua. E é, inclusive, nessa relação que ele vai mostrar, por exemplo, que no francês ele coloca, né, o roi, né, que hoje se pronuncia roi, mas se escreve R-O-I, né, e que num momento se falava muito mais próximo desse R-O-I, e isso, ou seja, a língua tem um funcionamento que não é o mesmo da escrita, daí essa distinção, né? E então, quando ele, nesse terceiro movimento, que ele coloca a escrita como sistema semiológico, ele consegue, então, nomear, de fato, o objeto da linguística como sendo a língua e determinar o funcionamento dele, que daí seria um funcionamento homólogo ao funcionamento da escrita. E, além disso, tem essa escrita matemática, né? Que é interessante que essa escrita matemática aparece já no Memoir, quando ele pensa o sistema das vogais do indo-europeu enquanto sistema mesmo, e a partir da relação interna ao sistema, ele consegue localizar um espaço vazio onde teria uma vogal que ainda não tinha sido descoberta. Né? E é essa a grande sacada do Memoir, e é por isso que ele fica famoso em vida, né?
O que se comprovou, né? E que depois os estudos comprovaram que, de fato, tinha uma vogal ali que... Um A mais. E é interessante, a gente fala A, né? Ele escreve A, mas A não é a representação do som que teria essa vogal. A é um... Como chama isso? É uma notação matemática, né? Não está ligado... É um X, né? Então, é simplesmente a indicação de um lugar. Né? E eu acho que isso é inovador no Saussure. Né? O lugar tenente do que vai se botar lá. Sim, sim. E aí, num outro movimento, né, que foi atropelando todos esses, que é a escrita do linguista. Né? Porque tem um texto do Puech, que eu acho muito legal, o professor Christian Puech estudou bastante a escrita em Saussure, ele tem uma linha de pesquisa que é sobre escrita, e ele fala, né, para estudar a escrita da linguística, ele coloca a escrita da linguística e a escrita na linguística, articula esses dois eixos. E eu segui esses dois eixos e coloquei mais um, né, que a Fausta mencionou na abertura, que é a escrita do linguista. Sim. Né? Então, nessa ronda de ditos, né, do Saussure, né, esses textos todos por onde eu passei, eu fui vendo também essa dimensão da escrita do próprio Saussure, né? Como que ele vai teorizando, formalizando a linguística, né? A questão dos brancos, das rasuras, e que é uma questão super interessante quando a gente vai para os manuscritos dele, né? E é também angustiante, porque a gente está, né, nos escritos, isso fica evidente em alguns momentos, apesar da edição não ajudar muito, em que você está lendo uma página, né, uma formulação do Saussure, e a formulação acaba no meio, né? E você quase que completa, né? E isso foi uma questão, inclusive, que apareceu na defesa, né? Que em alguns momentos eu tentava sugerir o que poderia estar naquele branco, né? E aí depois a gente, não, né? Vamos sustentar esse branco como branco mesmo, né? Como interrupção. Então, é interessante como isso aparece como, inclusive, uma forma de... como percurso de teorização do próprio Saussure, né? Acho que é o Rastier que fala lá no Cahiers de Lerner, que ele fala de uma leitura desses brancos, de sustentar mesmo, né, esses brancos. A Claudine Noma também tem um texto bonito sobre os brancos, de tomar esses brancos como aforismas mesmo, né, e não ficar tentando completar de sentido isso. Né? Foi um movimento bastante difícil, né, porque o empuxo é sempre a fechar o sentido. O que eu tinha destacado do livro é um pouco... Esse acho que é a espinha dorsal do livro. Né? Tem algumas outras digressões aí. E posso passar para a biografia? Tá bom. E aí acho que, por conta de todo esse percurso da circulação de textos e tal, um dos textos que se mostrou incontornável para a pesquisa foi, de fato, a biografia, né, do John Joseph, que, quando eu estava fazendo doutorado, só tinha a edição original, que é em inglês. Eu gosto muito... Existe mais uma biografia do Saussure, né? Tem essa do John Joseph e tem uma da Quijano, Cláudia Merria Quijano, e que são 2 volumes, inclusive, e essa me interessou um pouco menos, porque ela tinha uns rompantes ela é psicologizantes, assim, ela é psiquiatra, de dar umas interpretações, colocar uns sentidos. Saussure estudou isso porque na infância a mãe dele... Então, essa me interessou menos. Acho que ajudaria menos a pensar o que eu estava pensando lá com relação à escrita. A do John Joseph, eu acho muito legal,
porque além dele contar toda a história, tem um capítulo inicial pesadíssimo, né? Que ele começa a falar da primeira geracional, né? Nossa. Né? Nos anos 900, quando os Saulo Sur, se escreve inclusive diferente, saíram da região da... Eu, quando peguei o livro, falei, deixa eu ver quando o Saussure nasceu. E vai se instalar em Genebra e tal, tem todo um... Né, ele tem isso, mas é muito interessante porque acho que a espinha dorsal, né, da biografia são os trabalhos do Saussure, são as publicações. E aí ele vai enredando as publicações com os acontecimentos da vida prática, né, do Saussure. E é muito interessante porque, ao mesmo tempo que ele desdobra os textos do Saussure, e os textos que o Saussure publicou em vida são bastante árduos, porque ele era um comparatista, né? Então, ele estava estudando sânscrito, ele foi professor de sânscrito, né? A linguística geral surgiu por acaso, no final da vida dele. Assim, tinha reflexões sobre isso, mas eram periféricas ao tema central dele, que era a comparação entre línguas e o exercício profissional dele, de fato, que era ser professor de sânscrito. Então, esses textos publicados em vida são bastante árduos e é muito, assim, o John Joseph ajuda muito a gente a entender um pouco esses textos, ou pelo menos entender na medida que a gente consiga fazer alguma coisa com eles, né? Então, a biografia me ajudou muito nesse sentido. E, claro, tem essas historietas engraçadinhas e tal, né? E foi interessante que acho que foi em 2019, que eu fui num evento lá no Rio, a convite da professora Vanise e da professora Thais. Falei Saussure, tal, papapá, sincronia, diacronia. Aí terminou o evento, a gente ficou batendo papo, e aí a Thais falou, conta uma fofoca do Saussure. Aí eu contei alguma coisa, assim. Ela, né, que legal, não sei o quê, onde você leu isso? Ela fala, biografia e tal, só está em inglês. Ela, por que você não traduz? Eu, tá, vou pensar. E foi daí, então, que veio... No final de semana, rapidinho. E foi daí que veio, então, a ideia de traduzir essa biografia, porque, de fato, ela acho que ela oferece um percurso de leitura muito interessante, do Saussure que não tem disponível em português, né? Porque existe todo umas obras incontornáveis, né, de leitura de Saussure, a grande maioria, acho que todas, né, só aquela introdução a Ferdinand Saussure de Simon Bouquet que está traduzida em português, mas o Godel só tem em francês, os cadernos dos alunos só em francês. Então, eu acho... Tem Miguel, né, mas não tem... O caderno dos alunos? Não tem aqui? Não tem, mas em francês. Em francês, francês. E aí, né, eu fiquei nesse dilema. Então, já que eu vou traduzir alguma coisa, por que não traduzir o Saussure e não um comentador? Mas, primeiro, acho que tem toda uma questão de estabelecimento dos textos e tal. E eu achei que, pelo porte dessa obra, como uma primeira tradução, essa escolha. Aí chega de falar. Agora a família nobre, né? Estava querendo ouvir mais, na verdade. Saussure é nobreza, né? Aqui o John Joseph conta toda essa história, né? De como que a família se instala, né? Porque eles eram huguenotes na época do rei, que ele volta a ser católico, mas eu não conheço pedaço assim, detalhes da história francesa, mas enfim, os protestantes foram proibidos de expressar a fé e eles conseguiram por conta, porque o primeiro Saussure, ele era falcoeiro de um feudo lá. Sim. E aí ele tinha uma certa proteção. Quando o senhor feudal foi pego, porque ele também era huguenote, essa proteção ficou prejudicada, aí eles fugiram para Genebra, e aí eles são o que o John Joseph fala, uma das 100 famílias genebrinas,
que são as que primeiro se instalaram, entrar em contato com Calvino. Então, eles participaram de toda a construção do protestantismo em Genebra, e por conta dessa longevidade, começaram a ocupar cargos políticos, familiares, donos de banco, e aí, enfim, a fortuna da família Saussure foi construída. A Suíça sempre tem um dono de banco. Mas aí, Bruno, você se lembra de... Eu estou querendo saber se eu estou delirando ou não. De uma passagem, porque eu li em inglês, mas eu li picotado. Eu fui pegando pedaços dizendo, vou ler aqui. E é interessante, dá para ler assim. A biografia é muito interessante, que dá para você abrir numa parte e ler. Assim. E tem um momento que o Saussure é chamado na universidade, eu estou delirando, porque ele estava com pouco aluno. Eles vão me reorganizar e dizem, olha, você tem pouco aluno. Sim. Não é? Não tem isso. Olha só, não, do professor extraordinário. Aí ele mostrou que ele era extraordinário. Extraordinário no bom sentido. Mas, de fato, isso foi no final da vida do Saussure, porque a Universidade de Genebra estava passando por uma reforma institucional, e os liberais, né, os progressistas, queriam colocar cursos que dialogassem com o mundo contemporâneo, né? Então queriam colocar faculdade de administração, comércio e tal. Sempre isso. E começaram a ver quais eram Sim. E começaram a ver quais eram os cursos que tinham menos demanda. E Saussure nunca teve sala lotada, né? Nunca. Era 1, 2 alunos. Quando tinha muito, eram 5. A vida toda. Em Paris, não. Em Paris tinha mais, mas em Genebra eram muito poucos. E ele chegou a sustentar um curso um ano inteiro de sânscrito para um aluno só. E aí ele chegou a ser questionado, e ainda, né, os jornais liberais, quando viram que, né, Saussure tinha lá 2 alunos para ensinar sânscrito, essa língua que não serve para nada e tal, começaram a atacar a pessoa do Saussure, inclusive pelo fato de ele ser um aristocrata e tal. E aí Saussure já estava nos últimos anos lá, na verdade no último ano em que ele lecionou na universidade, porque depois ele começou a ter arteriosclerose, e, né, os movimentos começaram a ficar difíceis até que ele se afastou, tanto que o terceiro curso é interrompido, né? Ele não termina o terceiro curso de linguística geral. E se afasta e vai para o Palácio de Jantot. Né? E aí lá ele tem notícias de toda essa caça às bruxas que os progressistas estão fazendo. Né? E, enfim. Aí pior que eu ficava me identificando com Saussure, né, durante a tradução, eu falava, não, eu sou um conservador, então. Como assim? Para aquele momento você é, né? Para aquele momento você é. Não, eu vou falar bem rapidinho, Bruno. Acho que o mais importante vocês devem ter percebido, né? E que tem a ver com a tese do Bruno, assim, quando o Bruno fala de Saussure, a gente fica com vontade de ler Saussure, de saber mais de Saussure, né? E, num certo sentido, a pesquisa na universidade é para isso, né? De que, de alguma maneira, a gente transmite um desejo, né? Um desejo de saber, etc., né? E acho que o Bruno faz isso de uma maneira muito erudita e muito rigorosa, né? A tese do Bruno, de fato, é uma tese que, digamos assim, marca um momento do IEL, né? Um momento de retomada dos estudos saussurianos e tal, né? E eu vou fazer alguns comentários assim que não tem muita ligação uns com os outros. Acho que no próprio título tem uma questão que interessa para a gente, né? De um lado, esse saber fazer com, que o Bruno traz e vai explorar na tese dele, quer dizer, não é um saber sobre, né? Não é um saber de, mas um saber fazer com, né? E isso está ligado ao fato de que, digamos assim, o Bruno lê Saussure com Lacan, né? Ele lê Saussure com Lacan, né? Então, isso permite dar visibilidade a esse saber fazer com, né? Mas também no título tem essa ideia de um enigma, né? Quer dizer, acho que também é uma coisa muito interessante de que o Bruno privilegia, né, o quanto a escrita, em certos momentos, é enigmática para a Saussure, né? A gente está diante do quê quando está diante da escrita, né? Então, acho que no próprio título já tem assim aspectos fundamentais
da tese do Bruno, né? O Milner falou uma coisa também que eu acho interessante, pensando a história da linguística, quer dizer, o mais importante talvez seja a aventura de alguns sujeitos, não tanto também pensar essa história dos conceitos e tal, mas essa aventura de alguns sujeitos, né? E eu acho que o Bruno conseguiu um modo de escrever que a gente se vê meio que de vez em quando, embora seja um texto assim difícil num sentido de que é rigoroso, de que é erudito, a gente se vê também lendo um pouco de uma aventura, que o Saussure ora vai para um lado, e aí escrita é notação, depois não, escrita não é notação, a escrita é alguma coisa que é um sistema, depois a escrita parece ser uma outra coisa ainda, quer dizer, tem uma certa relação meio aventureira aí também que vai aparecendo do Saussure com esse objeto chamado escrita, e que tem aí, é uma palavra do Bruno, tem aí alguma coisa, um aspecto de uma certa irrazão, né? E que eu acho interessante aparecer isso no trabalho do Bruno, porque isso talvez seja uma coisa que a gente perde quando perde Saussure e vai, digamos, para o mentalismo, alguma coisa assim. A gente perde esse aspecto da irrazão, de que estudar língua é, de alguma maneira, você ter que lidar com alguma coisa que tem algo meio de irrazoado, se existe essa palavra, né? Ou de que você precisa aprender que aquela razão é uma razão outra, etc. Isso, às vezes, quando você perde Saussure, você perde isso, né? E aí, a gente, de fato, né, nós tem uma outra linguística. Uma linguística para quem... A escrita do signo foi um movimento, né? Exato. Vai para cima, vai para baixo. Vai para baixo, né? E aí você tem uma outra linguística que digamos... fica excluído esse aspecto, né, de uma certa irracionalidade desse objeto, né, enfim. Mas eu acho também, assim, que a gente poderia pensar, né, é interessante o Bruno, né, a partir da leitura que ele tem de Lacan, da formação que ele tem como, né, alguém ligado à psicanálise, hoje é psicanalista, né, inclusive faz parte do Fórum do Campo Lacaniano, da região metropolitana, não, de São Paulo. O de Campinas é segundo. É o segundo, ele faz parte do Fórum do Campo Lacaniano de São Paulo e de Campinas, né? Está com a gente aqui e tal. Então a gente poderia pensar que essa leitura que o Bruno faz de Saussure é uma leitura que, digamos assim, é a afetação por Lacan que torna o trabalho rico, digamos assim. Isso é verdade, mas não é só isso, né? O Bruno tem um trabalho, por exemplo, de ir nos manuscritos, né? De focar em certas passagens de Saussure, de ter uma leitura de história digamos assim, da linguística muito consistente, que fazem com que a tese tenha esses atravessamentos, quer dizer, a psicanálise atravessa, mas atravessa também alguma coisa que é da ordem da história da linguística, atravessa alguma coisa que é da ordem de uma compreensão mais discursiva das questões. Então, isso também é muito rico na tese do Bruno, e que vão apontando, né, o Bruno várias vezes faz uma menção a isso, vão apontando para uma coisa que a gente pode chamar de um materialismo saussuriano, né? E que até hoje é uma questão assim, se Saussure é um materialista, de que materialismo se trata, né? Qual é o materialismo saussuriano? Lendo a tese do Bruno, vocês vão encontrar elementos para poder responder isso, né? É também uma tese que tem muitas camadas de leitura, isso é muito interessante, assim, né? Ferdinando Saussure, seu saber fazer com a escrita, do que se circunscreve de um enigma, né? Mas aí você, num certo momento, está lendo sobre formalização, sobre topologia, isso tudo está ligado ao movimento do título, você tem camadas de leitura muito interessantes na tese, assim, uma tese nesse sentido muito rica, e que, é claro, essas camadas a gente nem sempre dá conta de todas, algumas a gente não percebe, a gente passa batido. Acho que ver resenha, não sabia qual pegar. Exatamente. Tinha um espaço. Exato. Aí a gente fala, essa camada agora apareceu para mim, né, e tal. Então, é isso que a Fausta falou também, para escrever a resenha você tem que escolher meio que um dos caminhos que a tese faz, porque a tese faz vários caminhos, né? Bom, eu fico assim, acho que vou ter... não, peraí, tem mais uma coisinha rápida que eu queria falar, que assim, a tese também, de alguma maneira, ele lê Saussure com Lacan, mas é muito interessante que, de certa maneira, ela produz umas perguntas para a psicanálise, né? Eu fico me lembrando do livro do Didier Weil, lá, que chama A Nota Azul, que tem um capítulo que é o artista interrogado pelo psicanalista e o psicanalista interrogado pelo artista, né? Como se fosse um caminho de duas mãos, quer dizer, a psicanálise interroga o artista, mas o artista também interroga a psicanálise, né? E aqui é interessante porque, por exemplo, se a gente pensa na psicanálise o isso fala, o está escrito,
né? A própria noção de cadeia, que tem muitos elementos aqui na tese do Bruno que, digamos assim, eles não estão exatamente explicando isso, mas pondo questão com relação a isso, para um leitor que vem da psicanálise mesmo, sabe? Um leitor que venha da psicanálise, ele vai, quando chega nesses trechos, é interessante, não é uma aplicação de nada, né? É uma devolução de uma leitura informada, de Saussure informada por Lacan, mas que produz perguntas novas. Eu acho que isso também é essencial. E aí, assim, acho que para terminar mesmo, o que eu fico pensando o que diz, digamos assim, do estado atual, disso que a gente chama linguística, né? O lugar que Saussure ocupa hoje, né, na linguística, né? Que é difícil de sustentar Saussure na linguística. A linguística parece também que interessada em outras coisas, né? E o trabalho do Bruno não é um trabalho historiográfico, né? Não é um trabalho histórico e não é um trabalho puramente, digamos assim, epistemológico. Ele mostra como Saussure, digamos, produz perguntas hoje. Né? Se você perguntar para os linguistas por aí o que é escrita, você vai ouvir respostas um pouco diferentes, mas eu tenho a impressão de que você não vai ouvir essa espécie de cacofonia saussuriana, de que hora ele pega a escrita de um jeito, hora de outro, mas porque justamente ele está pensando junto com esse objeto, né? Ele pensa junto com a escrita, né? Ele usa a escrita para pensar, né? Hoje eu não sei se a gente encontra tantas coisas interessantes assim, e acho que isso tem a ver um pouco com o fato de que Saussure vai para esse lugar meio faz parte da história da linguística, né? A gente, em algum momento, na HL 127, a gente conta, no primeiro semestre, a gente fala que teve Saussure e tal, alguma coisa assim. Se for eu, se for a Fausto, se for a Rosa, a gente conta de um jeitinho mais legal. Mas, se não, né, entra de um jeito meio torto mesmo, né? A Masa também, é verdade, a Masa também. E eu queria só terminar, Bruno, falando uma coisa assim que é um pouco mais política, eu acho, mas que é interessante, porque assim, eu e a Fausta, pelo menos, a gente está plenamente convencido do brilhantismo do Bruno, né? Assim, não, é verdade. O Bruno, quando eu conversei a primeira vez com ele, né, foi lá em cima e tal, eu li até tipografia, design, linguística, complicado, né? A primeira coisa que você diz assim, produz uma experiência de castração, que você diz assim, não sei o que eu vou poder fazer, né? Vou ver se eu ajudo com alguma pergunta, né? Assim, porque não é propriamente aquela relação em que você tem uma pesquisa e a pesquisa do aluno se encaixa na sua pesquisa e você diz para ele, vai fazendo essa parte da minha pesquisa, né? E enquanto eu faço essa outra. Era de fato uma coisa assim, que você diz, olha, né, como é que eu posso ajudar esse trabalho a se completar? Porque você tem ali mesmo que tenha mudado, né, vem do Cálice Invisível para depois Escreva aos Burros, né? Escreva aos Burros, passava por Freud, uma coisa, né? Da Forster. Isso, passava por Freud, e aí chega Saussure a escrita. Então, assim, embora tenha essas passagens, tem uma permanência. Assim, desde o projeto inicial, tem um A. Inclusive, o projeto inicial tinha um A na capa. Tinha um A na capa. Né? Então, tem uma permanência, tem uma coisa que permanece. Então, como é que você ajuda isso, né? Bom, uma coisa que me ajudou muito, embora o Bruno não tenha pego o melhor momento, que é 2014, ele pegou um ano de melhor momento, é que a gente estava em condições de pesquisa muito diferentes de hoje. E isso me preocupa muito, porque assim, o Bruno, ele pôde fazer seu doutorado de sanduíche, ele pôde participar de eventos, né? E hoje a gente vê uma realidade na pós-graduação que é totalmente outra. Né? Assim, raramente alguém sabe fazer um sanduíche, né? A participação em evento é muito comprometida, as bolsas se desvalorizaram e tal. Então, isso é lamentável também, porque, por mais que os alunos sejam brilhantes e tal, tem condições de fazer pesquisa. A gente faz pesquisa em certas condições, né? E as condições de hoje não são boas para fazer pesquisa, né? A gente era um departamento, né? Nós tínhamos 33 professores, a gente tem 21, eu acho. Né? Assim, como é que você dá com mais alunos do que quando a gente tinha 33? Né? Então, essas coisas todas vão tornando a pesquisa um lugar em que a gente não vê plenamente desenvolvido algo que a gente percebe no aluno, que a gente percebe que tem ali, e que a gente não consegue ver por falta de condições. Até a pandemia, nós organizamos 3 eventos sobre Saussure. O último foi grande. Lotado. Evento lotado lá no auditório sobre Saussure. Trouxemos para os pesquisadores do exterior. O Gambarara. Veio o Gambarara, o Giuseppe. Tradução simultânea. Isso. E hoje, assim, a gente
faz evento pedindo 100 mil, porque se der 10 a gente fica contente, né? Mas a realidade é um pouco essa, né? Mas eu só terminei falando isso porque eu acho que tem uma importância aí também para vocês alunos, no sentido do que vocês precisam reivindicar, porque quem faz as pesquisas são vocês, né? E vocês precisam de condições para fazer pesquisa. Não, né? Assim, não pode ficar num certo voluntarismo, né? Então, é um pouco isso. Acho que é isso. Começar pelo final, então. Beleza. Eu acho que isso que você disse, Laura, dessas questões políticas que implicam a pesquisa, a gente sofreu no pós-doc, né? Que a tradução do livro foi o resultado do estágio pós-doc que eu fiz com a Fausta. E que a gente fez sem bolsa, não conseguimos bolsa para desenvolver a pesquisa. Tanto que a tradução era uma parte do pós-doc, né? Tinha uma outra parte que era de uma reflexão mais teórica sobre o papel da tradução na recepção de um autor e tudo mais, que ficou de lado, né? Porque estava trabalhando e traduzindo, né? Foi um ano assim. Pode ser exclusivo, né? Não pode ser alguma pode ser exclusivo. E isso gerou, inclusive, um impasse até chato com o professor John Joseph, porque eu mantive um contato bem legal com o John. Ele me deu bronca, eu falava Dear Mr. Joseph, John. Me chama de John. Aí no segundo e-mail eu mandei Dear Mr. Ele me deu bronca, falou, por favor, eu pedi para você me chamar de John. John. Não vou falar de novo. Então, e a gente teve um contato super legal, e aí eu chamei o John para ser co-supervisor. A gente convidou ele para ser co-supervisor. Ele falou lá na Universidade de Edimburgo, tal. A universidade falou, não, tudo bem, sem problemas. Aí, aqui não pode. Primeiro, que eu não sabia que o pós-doc não pode ter co-supervisão. Aí, a gente foi atrás de diretrizes e portarias e tudo mais, e tinha lá uma possibilidade de haver. Daí eu fui lá, pode, tal, não sei o quê. Você teve que procurar isso, né? Aí ele falou, não, só pode se for bolsista. Aí a gente ficou meses e meses tentando bolsa, foi negada 3 vezes, aí a gente falou, não, daí pedi desculpa pro professor, ele falou, não, tudo bem. Horrível. Ele foi simpático, viu? Porque Tipo, fica parecendo uma coisa amadora, né? Assim, uma coisa, né? Exatamente. Ele elogiou todos os brasileiros. Não, mas é impressionante, assim, Final foi a única biografia do Saussure que existe. E ela é traduzida para o português nessas condições. É a segunda tradução do mundo. Você fala, como assim? O francês e agora o brasileiro. Que é a definitiva. E que o John Joseph afirma que é definitiva. E aí você tem que fazer nessas condições. Eu até me lembrei de você, porque agora o CNPq abriu o cofre, né? Está dando bolsa. Ah, é? Agora Porque não na quero época mais. estava fechado. Agora você também não quer, né? Chega. Mas uma coisa, Laura, que é agora da outra questão, né, que você trouxe da irrazão. Sim. É legal como a questão da psicanálise também, como eu acho que a psicanálise abriu um pouco o ouvido para ler os manuscritos do Saussure e para ver esse movimento da irrazão nos manuscritos, né? Porque ele é muito interessante as formulações mesmo do Saussure no manuscrito, o que ele rasura, o que ele tenta dizer de outra forma, o que ele deixa em suspenso. E tem um manuscrito que eu acho super bonito, que ele foi... Quando ele foi para a Lituânia, antes de ir para Paris, ele fez uma breve viagem para a Lituânia, porque, enfim, né, o lituano era uma língua que era considerada mais próxima do que, na atualidade, mais próxima do indo-europeu. Então, alguns neogramáticos iam para a Lituânia para estudar lituano. E Saussure fez essa viagem também, e o que, né, os biógrafos e o Túlio de Mauro, esse pessoal fala, é que a diferença do Brugman e dos outros neogramáticos que foram para a Lituânia, Saussure foi para a zona rural, para ouvir o lituano do campo. E tem uma página que ele está tentando escrever o que ele ouve.
e ele não consegue. E aí ele fala, tem alguma coisa que eu não consigo escrever, alguma coisa que escapa ao ouvido e que faz o cálculo dar errado. Eu acho tão bonito isso, assim, lacaniano até, assim, né? Impressionante. E é legal que ele deixa ver isso, né? Ele não tenta dar uma formulação fechada para isso. Quando eu estava relendo sua tese aqui, eu achei um trechinho que eu achei bonito também por outras razões, que o Saussure, ele faz uma explicação, ele divide em duas partes e tal, e ele escreve entre parênteses. Mas não era isso que eu queria dizer primeiro. Eu me dizia. Acho que nesse sentido também você estava falando do Freud, Sim. né, falar de que tem o Freud que acredita numa coisa, depois ele vai falar outra coisa, depois ele vai voltar, ele vai falar... Pois vendem um Freud pra gente muito já consistente, né? Mas o Freud tem seus momentos também, né? E aí, gente? Eu me lembrei também você falando isso, que a paixão dele pelas línguas é tão grande que quando teve aquele caso de glossolalia, né? Que ele se pôs a tentar ver alguma raiz do indo-europeu e tal. Não, coitada, era esquizofrênica. Mas só para contextualizar, né, o que a Fausta disse, teve um momento que o Flor Noir, que é um psicólogo, né, contemporâneo de Saussure, estava estudando o caso de uma moça que, numa sessão espírita, dizia que recebia uma entidade sânscrita e falava sânscrito. Só que ninguém falava sânscrito, então ninguém sabia se o que ela dizia era sânscrito. E chamaram Saussure para a mesa branca, Saussure foi lá, né, estava lá do lado, ela recebeu a entidade, e Saussure ficou anotando para tentar, justamente, né, ele se interessou de fato por esses fatos de língua, né? Ele foi buscar algumas evidências e tudo. Sim. Ontem eu vi pela primeira vez um culto evangélico que o pastor falava em línguas e o cara traduzia simultaneamente. Não tem isso. O cara traduzia, eu fiquei assim, eu queria ver ele falar isso de novo amanhã. A cola. A cola. Mas tem a tradução simultânea. Tem uma piada disso, né? Você quer ver gente falando língua estranha, vai dar 25 de março no horário de pico. É isso também. Mas me chamou a atenção, o professor Lauro compartilhou sua tese conosco, na disciplina, né? Quando você traz que há um linguista, né? E não necessariamente a linguagem dentro de uma colocação também que a gente entende, parece que você faz o meio do caminho, disse que o Lacan fez para poder chegar ao Freud, né? Que seria também através de Saussure, né? E a gente, bom, lendo um pouco do trabalho, senti que acho que você também faz esse caminho, outro caminho contrário, como o professor está dizendo, né? Do psicanalista, né? E aí, em determinado momento da língua histeria, né? Traz a questão do Lacan. Achei muito interessante, hein? Eu acho que, a partir de alguma fase da escrita da tese, eu estava mais incomodado com o que os psicanalistas falavam de Saussure. Sim. Então, eu acho que eu estava dialogando mais com os psicanalistas, né? E falando, nossa, tem hora que fica legal. Tem hora que fica nítido. Uma dúvida que eu fiquei foi, assim, eu cheguei depois, você explicou, mas e por que o sânscrito? Tem uma explicação por que o sânscrito? A linguística lá do século XIX, a partir um pouquinho antes, né, no 18, 1700 e lá, tem eu não lembro os nomes, minha memória, né, mas tá tudo aqui. Acho que é William Jones. Pronto. Ele tinha um cargo que permitia com que ele viajasse para a região da Índia e tal, e ele traz o sânscrito para a Europa. E aí começam a observar semelhanças entre o sânscrito e as línguas europeias, entre o sânscrito, o latim e o grego, e começam a supor uma relação de parentesco entre essas línguas. E que aí a língua original seria o proto-indo-europeu. Né? Então, eles formulam essa hipótese do indo-europeu, que seria essa língua mãe que daria origem ao sânscrito, depois ao latim, ao grego e às línguas atuais. Então, essa era a grande pesquisa do século XIX. Estava todo mundo atrás
do indo-europeu, e o sânscrito era o registro mais próximo que se teria dessa língua mítica. No curso, no caderno, nos escritos, ele fala um pouquinho sobre... Tem hora que ele faz um paradigma, né? Ele faz um exato. paradigma em grego, no latim e em sânscrito. Assim. O sânscrito seria o mais próximo desse indo-europeu. Né? Bruno, eu teria uma pergunta também, que é aproveitando o autor, né? Sempre, né? Você, inclusive, foi uma questão que você trouxe na sua fala, que eu queria trazer um pouco mais, a questão do valor, né? O valor sociriano. Lendo Saussure, né, aí também pedindo para você assim, colocar um pouco desses traços junto do Simon Bouquet também, porque parece que... E a gente sente uma mudança mesmo. Por exemplo, quando no Simon Bouquet, um determinado capítulo, tem a questão das notas, né, e aparece lá a questão do discurso, né, dentro do Simon Bouquet. Uma das questões que eu queria colocar para você como que a gente olharia, né, esse Saussure que parece que a gente vê aqui no curso de Linguística Geral? Exclui mais a fala, né, tá ali uma colocação, e ali no Bouquet a gente já vê uma outra colocação a partir dos escritos, né? E dentro dessa questão do valor, onde está esse valor da Saussure, né? Assim, no seguinte sentido, quando ele traz, por exemplo, a metáfora no CLG através dos alunos da moeda e você trazendo toda a contextualização, por isso é importante ver o seu trabalho na questão bibliográfica, da questão econômica, né? Então ele vem de uma realidade aristocrática, né? Ele vem de uma realidade, vamos dizer, de uma família de feudos ali, né? E eu fazendo um movimento aqui, colocando para você a questão também, de ver Foucault, quando Foucault vai tratar dos aristocratas, da economia, não falar fazer as coisas. E lendo o Smith, em determinado momento o Smith vai falar da questão da troca, né? Do valor de troca da mercadoria. E lendo a metáfora do Saussure, me parece uma coisa muito próxima para mim, assim. Aí eu queria te trazer isso e você também trazer a questão do valor. Onde está esse valor no sentido? Onde que a gente pode problematizar? Sim, eu devia ter anotado conforme você foi falando. Acho que eu esqueci algumas coisas já. Mas acho que a primeira questão da fala no CLG, né? Essa que você colocou, o Saussure e o Simon Bouquet, eu vou falar do Saussure. Foi muito interessante fazer esse movimento que eu falei, né, de leitura circular dos textos, porque quando a gente volta para o CLG, depois de passar pelos escritos, dá para ler textualmente no CLG que o sujeito falante está o tempo todo lá. Né? E então, eu acho que essa leitura que a gente tem de que no CLG o Saussure excluiu a fala, é muito de uma leitura que se cristalizou lá nos anos 60, 70 e que a gente vem repetindo até hoje, o que dá para ler hoje no próprio CLG. Né? Então, é um movimento interessante. O tempo todo, né, a gente deu o curso, né, o semestre passado, e a gente foi relendo o CLG. Sim. E, assim, em todo momento, é o sujeito falante que está em questão. É a partir da produção, né, é a partir da fala que Saussure tece considerações sobre a língua. E isso está no CLG, é muito interessante isso. Por isso que aí eu discordo do Simon Bouquet, de que o CLG é um texto que é para ser desprezado. Falso Saussure, né? É o falso Saussure. É impressionante isso. Eu acho que o Simon Bouquet, ele tem uma ambição intelectual e então soltar essas coisas radicais, né? Porque é impossível você falar uma coisa como essa, né? Não, e fica como se fosse intrínseco ao texto, né? Porque uma coisa que o Lacan fala com a gente é o sentido de um texto é a história das suas leituras. Exatamente, isso é muito bom, realmente. Né? Sim. E aí, com relação... O Foucault, acho que no que é um autor, ele fala uma questão... Eu coloco no livro, em algum momento, a questão da releitura, que é justamente ler o que está entre as palavras, né? Mas os espaços, né? Não o que está por baixo. Sim, né? claro. É bonito isso, que eu acho que tem a ver com esse movimento que tem surgido agora, né? A partir dos escritos, de reler Saussure e recolocar questões, né? Aquilo que o Claudio falou, que a gente sempre vai ter alguma coisa para ser descoberta no Saussure. E com relação à teoria do valor, o John Joseph conta
bom, de fato, o irmão do Saussure fez estudos na área da economia e ele estava muito ligado a... Eu adoro essas coisas de aristocrata. Ele estava muito ligado ao grupo que estava discutindo uma língua universal, que é o Esperanto. Então, ele estava nesse grupo que fez de Esperanto e aí eles estavam, então, propondo uma moeda universal. E aí ele começou a estudar essa questão do valor, né? Então, quanto quanto essa moeda valeria em relação ao franco, ao marco e tal. E aí a hipótese do John Joseph é que nessa conversa entre irmãos, a metáfora do valor tenha funcionado. Que eu acho que é uma metáfora maravilhosa, Sim, assim, também didaticamente, acho assim. E ele fala do pão, né? Ele é modesto. Não falou do preço do castelo, né? Falou do pão. E ao mesmo tempo, se você pega Marx, Freud, Saussure, todos têm um valor, tem um lugar, exatamente. Um valor, Eu acho que especial. você falou do materialismo do Saussure. Ali tá. Ali tem Eu acho que tem. Eu gosto muito dessa. E eu sinto em sala de aula, na graduação, todas as pessoas entendem perfeitamente, né? Como. Agora, ninguém vai deixar de ler o buquê por causa disso, né? Mas tem que ser uma leitura um pouco distante, né? Assim, entendendo que está assim, apegado a uma missão. Também acho. Toda vez que a gente se apega a uma missão, assim, não dá muito certo. Que é a mesma coisa quando ela fala do verdadeiro Lacan, o último Lacan, o ultimíssimo Lacan. Aí você fala, meu Deus, gente. É isso? Pode um pouco assim, interessante esse negócio da moeda, né? De se tentar fazer uma língua universal, uma moeda universal. Então, também os esforços começam um pouco antes de postular uma ética universal. Então, essa língua poderia, então, servir para formar os postulados de uma ética universal, todas essas movimentações. É interessante. Mas é legal como isso, a partir de uma perspectiva saussuriana, isso não funciona. Não tem como funcionar. Que, inclusive, quando você fala do Esperanto, né, e ele fala, a partir do momento que essa língua que foi construída, né, pensada, ganhar a massa falante, ela vai virar outra coisa. Não vai se ter mais controle sobre ela. E não ganhou, né? Quem tem um papel é o inglês, né? É uma língua franca, né? Seria essa ideia de quando eu tô com um mercador, né, dessa transição, eu uso essa língua que todo mundo meio que conseguiu. Ela fala que o inglês tem um inglês, esse inglês que circula, que é um pidgin. E depois tem o inglês literário, as pessoas falam. Mas, assim, botou na boca do povo. Botou na boca do povo. Não é de ninguém. Aí... Tem alguns estudos, né, em fonética e fonologia do inglês, que aquele som que é bem característico da língua inglesa, né, o the, ele está sendo substituído por um T ou um F, né, alguma coisa que depende do texto. Porque, justamente por essa massa falante que toma o inglês como segunda língua. Num evento, acho que faz mais de 10 anos, estava o Eduardo, e a pergunta era essa, não, mas o inglês está dominando tudo, né? Mas aí o inglês vai mudar. Se o inglês for para todos os lugares, ele vai começar a virar outra coisa. Tanto é que existe um estereótipo, assim, o inglês do russo, né? Exato. O som do russo aliado à fonética do inglês. A pessoa que é asiática falando inglês. Então, a gente também identifica, porque eu acho que acaba entrando naquele que você dita. Tem que ter um sotaque, né? É bem característico nosso aqui, Brasil, né? Native like, né? Tem que falar sem... com o sotaque deles, né? Exato. Não é sem sotaque, é com deles. Isso, assim, nas poucas leituras, principalmente nesse da graduação, né? Que tem isso, né? Então, o Saussure é só aquela coisa do... Acho que é só no começo da graduação. É só no começo, sabe? Não sei como é que tá hoje, mas... parece que ele tem essa questão de não querer postular algo muito como... dizer?
definitivos. É um investigador da língua para sempre. Assim, essa sensação de uma criança mesmo que está sempre curiosa, igual você comentou sobre. Não, vai ter uma mesa lá, explica, não, eu vou, vamos. Não, Mas é interessante isso que vocês estão falando, porque, né, pegando essa questão do valor que aparece aí, o valor é meio anti-universalista, né? Porque, assim, é o valor na língua, né? Assim, não tem o valor fora da língua, é o valor naquela língua, né? Como é definitivo, né? Ou o valor, né? Não os valores. Os valores em cada língua, né? Bom, a gente viu o que aconteceu com o euro, né? Não deu... Imagina no nível da língua, no nível da moeda já não deu certo, né? É que aí também a gente pode ficar em relativismo, né? Que é complicado, né? As pessoas vão falar contra as coisas que a gente está falando. Não, porque daí qualquer coisa vale, mas não é isso também. Não é isso. Mas não deixa de ser surpreendente, né? De repente, como você estava falando, de repente você está no debate da linguística e entra valor. Assim, eu compro pão, dou moedinha, mas é muito próximo da vida cotidiana, né? É muito. Isso é uma metáfora muito próxima da vida Eu cotidiana. ouvi um professor sempre falar assim, por que não socio para criança? Pronto, ficou pop. Mas uma coisa que o professor Lauro estava falando que chamou muito a atenção, junto com a mesa, a professora Paula, quando esse SOCIR que para a linguística já, mas ao mesmo tempo ele é convocado, né? Como ele está sendo convocado aqui, os eventos que teve, um grupo de Santa Maria, que eu vi uma certa vez que discute reiteradamente SOCIR. SOCIR é uma invenção da linguística, aquela obra, não sei se o Perfil de Salah, que participou, fazendo investimento para ele. SOCIR é uma invenção da linguística, e tem também, acho que o Fiorin trouxe também, para que SOCIR, né? Para que ler SOCIR, alguma coisa assim. E os tomos agora, que traz a questão histórica, o debate da Altman. Sim. Então, o SOCIR está sendo convocado novamente. Claro. Eu vou perguntar para o Bruno, nesse sentido, como você vê esse movimento, como esse movimento é coletivo na sua própria obra, né? Poder fazer a produção. Eu acho que eu entrei, né? Tomei um caldo dessa onda. Está no movimento. Ele está no movimento. Porque... E aí eu sigo um pouco a leitura que o Prest faz dessas recepções do SOCIR, né? E lá, em 2002, quando os escritos são publicados, de fato tem um relançamento de questões sobre SOCIR. E em 2016, quando teve o centenário do curso, isso ficou muito patente, e sobretudo no Brasil. E isso que o John Joseph coloca na abertura lá no prefácio dele, de fato, né, a gente produz bastante coisa sobre SOCIR, né, que não é a mesma coisa nos outros lugares. SOCIR é uma pesquisa menor. Ele assim. diz que o movimento brasileiro só tem semelhança no movimento francês com o SOCIR. Depois Interessante, né? Mas, de fato, né, a partir da publicação dos escritos, teve um relançamento dessa... Não, 2016 foi muito legal. Né? Foi. Inclusive, em 2016... Que nós fizemos aqui, né? Sim. Paris e depois de Genebra. Foi 2017, Genebra. Genebra já foi Genebra. Nossa, foi assim. E em Genebra, eles fizeram uma sessão, né, de 2 dias, se eu não me engano, para os novos socirianos. Que legal. E que eles pegaram assim, os novinhos, né? Eu estava entre os novinhos na época. E aí ele, né, teve o Testenoir, o Giuseppe, a Claire Forel. E eles meio que contaram, né? Levaram os manuscritos. Olha aqui, né? Eles levaram a gente para a biblioteca. Sim. Além disso, o Bruno viu a neve pela primeira vez. E foi muito legal esse movimento mesmo eu achei, né? Eu entendi desse jeito. Um movimento de Genebra mesmo, de vamos formar novos socirianos. Claro. Né? Eles fizeram uma sessão e tinha gente da Rússia, de um monte de lugar, né? Que foi apresentar trabalho. Eles pegaram esse povo novo para fazer essa apresentação do SOCIR. Agora, aproveitando que você falou isso, eu fico pensando, quando é que a gente vai ter um Matosão, né? Matoso, né? Tá longe, né? Porque a gente tem de linguistas assim, um artiguinho em algum lugar, um artigo, é tudo muito esparso, né?
É muito esparso, assim, e as biografias são mais descritivas mesmo. Assim, né? Não tem uma. Porque é super fôlego, né? Porque, né, é a pesquisa da vida, né? Em cartório. Não sei se você no começo. Não. Ah, aqui. Ficou bem bonito. Ficou super. E para em pé. Para em pé. Ele para em pé, serve de apoio para os livros não caírem. A Rosa estava encantada, falou, olha, que bom. Agora, uma coisa me interessa no seu projeto, como é que ficou a questão da tipográfica? Rapaz, isso eu tenho maior interesse em saber. Então, não ficou muito, né? Ele ficou meio de lado ainda. Mas tem no livro aqui da tese, eu falo um pouco de um texto do Saussure. Eu preciso comprar um. Tem um aqui para você. Tem um texto do Saussure, que é vida ainda, que chama Inscrições Frígias. Você comenta longamente. Você fala dele. Ele fala, Sim, ele fala. que foi o texto que eu apresentei lá em Genebra. Foi sucesso. Que o Saussure sente falta de tocar, né? Ele que descobriram umas pedras com inscrições na Capadócia, e aí o arqueólogo que descobriu chamou o Saussure para tentar decifrar o que estava lá. E aí o Saussure não sabia nem que língua que era, né? Então ele vai pela perninha, isso daqui parece um R, mas não, a perninha está do lado errado. Então ele vai realmente para Darstellung, né? Para plasticidade, para apresentação gráfica. Aí tem o M, que a perna está menor, então talvez não seja um M. Ele fica nesse tipo de discussão, é super interessante. Sabe que a situação, digamos assim, É empírico mesmo, né? ela chega também para a criança, viu? Ela chega. Inclusive, uma tese não, que foi uma dissertação. Eu gosto mais da dissertação do que da tese, que foi depois do entendido. Essas considerações emergem como um problema de conflito até para crianças. Inclusive, para tratar desse texto do Saussure, eu usei um pouco da Zelma. Justamente com essa... É uma coisa mais aprofundada. Mas naquele trabalho que eu estou falando, a questão está posta para uma criança. A criança foi acompanhada naquela ocasião pela mestranda. Olha só. Não escutei. O que me interessa agora é ver como é que esse problema se reflete até numa questão para o adulto e para a manifestação estética. Né? Manifestação, digamos, que visa um efeito estético. Até que ponto a deturpação, a deformação dessa chega. Sim. Se vai comprometer ou não aquilo que representa a escrita, enquanto, né, digamos que tem um limite, né, Rosa? Não. Pode uma perninha que gira para cá, etc. De repente, dá para ler. E de repente não é mais. Então, a questão do valor como ponto seguro de inscrição numa certa, vamos dizer, concretude, vamos falar assim, ao lado de uma pretendida, eu acho que um efeito estético, né? Dissolução dos limites. O projeto discutia, né? Eu preciso fazer alguma coisa com isso. Também acho, né? Lá que isso aí tem o seu interesse também para a gente, que fica aí numa área que é da aquisição, da escrita, e também da contemplação dos recursos esteticamente jogados dentro, sabe para onde? Da publicidade. Sim, claro. Eu tenho um exemplo recente para isso, mas não vou dar aqui, porque infelizmente eu saí para atender uma chamada, mas eu falei, se esse assunto voltou na minha ausência, eu tenho que claro. Depois desculpe. Mas tem um pedaço, uma partezinha do livro que eu falo um pouco disso. Eu pego o caligrama, aqueles caligramas árabes, não sei se vocês estão Aquele que parece um leão. É um leão? É um tigre, um leão, não sei. Que é um texto. Só que é um tigre. Cadê? É uma beleza isso. É muito bonito. E assim, como eu não leio árabe, para mim é só uma imagem. Em português você encontra uma coisinha se o outro se Eu procurar. também não leio. Mas eu tenho gente na É esse aqui, ó.
Isso é um texto, isso é um É um texto. texto. Mas não é uma beleza que um texto tem essa forma? E aí a questão é justamente essa. E né? agora, Quando a eu vi imagem que vira isso- letra, quando a letra vira imagem. É um texto. Exatamente. Uhum. Nossa, eu estou vendo aqui algumas. Minha família recebia Brasil-Líbano. Ah, entendi. Um jornal Ah, é. editado por alguém da família, assim, um tio do meu pai. Então, desde pequeno, eu estava acostumada a ver, pelo menos no frontispício ali da primeira página, que era escrito nas duas línguas, esses caracteres. Então, eu sou apaixonada pela caligrafia árabe. Tenho Claro. livros, mas para mim desenho, infelizmente. Ou chinesa, né? Aquela chinesa Às vezes a linda. dissolução está justamente nesse lugar. Uhum. De repente, o que era letra vira desenho. Sim. Desenho. Para a criança, a coisa começa assim: o que era desenho vai virar letra. É a tese da Zelma. É a tese da Zelma. Um pouco nessa direção foi a tese dessa. Só acompanhei essa questão e depois, dentro da trajetória dela, do doutorado. E a Faustana participava da palestra da Sapenha. Então, muito obrigada. Desculpa parecer assim. É interessante porque Foi a primeira tese do a tese da Zelma, com a questão do desenho, é muito interessante, como vai passando, né? E depois, o doutorado dela é sobre o nome próprio na escrita. O papel Aqui do no nome IEL. próprio, Então, a criança começa a escrever, por exemplo, O Erasmo está nessa fase, sabe escrever o nome. Então, daqui a Sabe pouco você vai ver escrever que vai migrar, as letras do nome aparecem preenchendo outras escritas, entendeu? Nossa, a Zelma tem um manancial É muito interessante. Precisamos ver isso. Tá, vamos sim. Obrigado, Rosa. Quando eu estava lá em Paris fazendo sanduíche, fiz uma amiga tunisiana que falava, ela inclusive começou a me dar aula de árabe. E aí eu pegava os caligramas e mostrava para ela, você consegue ler? Aí tinha uns que ela lia, tinha outros que ela falava, não, isso aqui tá só desenho, já está muito deformado. Deformou demais. Pois essa Perde o traço distintivo. Mas você sabe que, por exemplo, uma vez eu vi um arquiteto falando uma coisa interessante aqui. O pessoal fala que São Paulo não tem identidade, assim, do ponto de vista arquitetônico, que é meio tudo misturado com tudo. Ele falou, não, tem identidade tem uma certa identidade que é dada a São Paulo pelo piche. A pichação mesmo, ele fala, tem uma certa idade que você percebe em São Paulo pela pichação, dá uma certa identidade à cidade. E aí, comentando também, na pichação, às vezes a deformação proposital, para assim, algumas pessoas saberão ler, outras sim, Não. outras, né? E é isso, é para ser assim. Tem um vocabulário Isso, do guru. exato. Quem sabe como é um L de pichador, lê. Quem não sabe, não lê. Quem não sabe, não lê. Quem não é? Exato, Você lê árabe, Amanda? Mais ou menos. Não, a gente ia pedir para você ler para a gente o tigre, esse tigre da gente. De repente uma receita, né? Uma coisa super coloquial. Às vezes você vê essa pessoa, né? Alguém lê sanskrit. É bom ver. Eu vi sua foto do Erasmo escrevendo. Tá lá. Sim, é verdade. Ele tá lá, tá todo focado nisso. Aí eles ficam. Ele não pode corrigir, não pode fazer nada. Deixa. Não, eu trouxe um de cada para sortear. Vamos sortear, gente? Como que faz? Cada um escreve o nome. Cada um escreve o nome, não foi papelzinho. Escreve o nome no papel, daí a gente... Não podemos ver nada do papel. Cor, nada. Esse aqui é da causa. Isso, faz isso. Vamos fazer. Um de cada, ótimo, hein? Olha, esse do Socir aí Tá, vem daqui na. Tem uma banquinha aqui que eles têm, mas eu acho que tá na livraria. Mas você sabe, falta, às vezes fica uma vontade assim, eu não vou fazer, já tô velho assim, fazer uma coisa do Matoso, sabe? Mas uma coisa mais monumental, menos. Tem muita coisa do Matoso, mas assim, muito espalhado. Não, Né? mas eu te dou toda a força. Acho que não. Agora, quando ela tiver uns 20 anos, se eu estiver vivo, eu faço, mas agora não dá. É muito trabalho. Né? Agora, o arquivo do Matoso é muito organizado.
Muito. Você vai na PUC de Petrópolis, as cartas estão separadas com pastinha, tem os manuscritos separados. Muito organizado, pelo menos era em 98, quando eu fui lá. Era muito organizado. Era muito organizado. Quem será que vai ganhar? É importante, né, professor? Porque toda disciplina que a gente tem, sempre os professores que estão formando, a gente fala uma coisa. Né? Não, eu acho uma Ah, bom, preciso falar mesmo, né? É que ficou tudo... Vai tocar, você também não. Hã? Sorteio? Não, a gente não. Não, Já tem. Tem um texto do Matoso, que eu não me lembro agora, que ele comenta de um jovenzinho que ele encontrou num congresso e que falou de umas coisas gerativas. E que ele diz, é interessante o que esse rapaz está falando. E é o Chomsky. É o Chomsky. Ele fala como um jovem, ele fala um jovem, tá? Por acaso se chama Chomsky. Chama Chomsky. Pode ser. Bruno sorteia, tem que ser a mão do autor. Ou do tradutor, a mão do autor ou do tradutor. Mas o tradutor é um autor, não sei Opa! né? É um autor e um traidor ao mesmo tempo. Você comentou, assim, no pós-doutorado não deu para abrir essa parte da... Vocês queriam discutir sobre a questão da tradução, né? Assim, é sabido que problemas de tradução são problemas de tradução, né? Nunca dá, sempre perde alguma coisa. E os problemas de tradução foram muitos? Tinha alguns impasses, assim. Eu acho que... legal a pergunta. Que eu estava traduzindo do inglês. E acho que a mais evidente é inglês. O John Joseph dos Estados Unidos. E agora ele é professor da Universidade de Edimburgo, na Escócia. Bem famosa, né? Em relação à parte de letras. Sim. Letras, né? E tem a questão do language. Putz, Que é língua ou é linguagem? Nossa. Né? E isso Esse já é assim. Já acaba, né? Já é um torpedo na sua vida. O que me ajudou muito, assim, quando o John trazia os trechos do Saussure, aí eu ia pro original do Saussure e tal, mas no texto dele era bastante difícil. Quando saiu a tradução da Viviane, que é para o francês, aí isso me ajudou bastante, porque daí eu via qual que era a solução dela, para ver se eu concordava também, né? E aí eu ia com esse outro anteparo, assim, né? Então eu via, tipo, do que ele estava falando, se ele trazia junto alguma coisa do Saussure, para ver se era linguagem, e ia fazendo isso. Porque não ia dar para você consultar ele cada vez. Não, imagina. Mas aparentemente ele gostou de eu ter consultado. Agora, se eu não estou enganado, em textos mais antigos, assim, de linguística, aparece tongue, não aparece? Language e tongue. Aparece tongue como se fosse... Sim. Aparece. Tanto que a expressão... Todos estão? Tá todo mundo? Tá todo mundo? Tanto que a expressão língua materna é mother tongue. É mother tongue, é verdade. Mother tongue. Mother tongue. Então... Tá, o primeiro é esse daqui. Qual é o primeiro? O do Bruno. Olha, quem tem sorte é só quem é de menino. Quem será? Será que vai conseguir ler? Será que ele vai conseguir ler? O único sorteio bem que eu ganhei. Ganhou. É mineiro, Eduardo? Não é, não. Mas ganhar livro é muito bom, né? E agora o Saussure. Agora eu sou Ciro. Quem será? Falei? É o Frank. Frank.